Graça e paz, amados. Que bom que você está aqui nesta noite, né? Como diz o salmista, fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é bom estarmos, como Mateus disse, é bom louvar ao Senhor, é bom adorar ao Senhor. E que privilégio nós temos, queridos, de poder ter um lugar aconchegante, com irmãos abençoados, onde juntos nos encontramos para cultuar ao nosso Deus. Como estão passando o começo de 2025? Abençoado? Amém? Amém, queridos. Quero convidar você a abrir sua Bíblia. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Se pudesse colocar um tema nesta noite, falaria um passo mais à frente. Jeremias 10, capítulo 10, versículo 23. E depois nós vamos ler também o Salmo 37, versículo 23 e versículo 24. Amém? Encontrou na sua Bíblia? Amém? Lemos o seguinte: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Vamos lê-lo novamente. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Vamos orar. Pai, nesta noite te agradecemos por o privilégio que temos de ter uma boa saúde, Senhor, de poder ter os alimentos como os quais nós temos sido sustentados nesses dias, de poder, Senhor, ter a liberdade de ter as portas da igreja abertas, Senhor, deste lugar aberto para nos congregar, e, Senhor, a liberdade de cultuar ao Senhor. E, Senhor, abre os ouvidos da nossa alma para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite. Senhor, atrai-nos com laços de amor para Ti, Senhor. Orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Abra ali agora em Salmos 37 também, irmãos. Salmos capítulo 37. Versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Que lindo! Nós estamos dando, queridos, hoje é o dia 5 do mês, os primeiros 5 dias do mês, nós estamos dando os primeiros passos, que nada são a não ser a sequência do ano de 2024. E nós poderíamos perguntar, eu poderia perguntar nesta noite, que marcas ou que pegadas nós deixamos no ano de 2024? Sem lugar a dúvidas, queridos, temos dado alguns passos em falsos. Temos cometido talvez um erro, um engano, uma pequena mentira, que muitas vezes chamam mentira branca, mas toda mentira é mentira, não é? Não importa se ela é pequena ou se ela é grande. Esses pequenos deslizes que nos confrontam com a justiça humana. Podemos, talvez, uma desobediência a Deus, né? Mas devemos, olhando para a palavra de Deus, diz que o homem de Deus, quando comete essas coisas, ele não fica caído, porque Deus o levanta. E Deus nos quer ver em pé. Deus não quer ver-nos prostrados, decaídos, sem marchar em direção àquilo que Deus tem para nós.
Talvez para você e para mim, nos falte, nesses dias, começar a dar passos à frente para ter coragem, talvez de reatar uma amizade. Ou talvez, por que não abrirmos para novas amizades? Quem está aqui aberto, talvez, para ter novas amizades? Isso é bom. Estar abertos para nos relacionar, para ter novos amigos, porque de isso também consta a vida, de ter bons amigos, né? Pero reatar uma amizade, aí já é um pouco, às vezes, mais difícil, porque nós temos que olhar para dentro de nós e examinar-nos, talvez, muitas vezes, onde nós erramos com o nosso amigo. Mas nós precisamos fazer e dar esse passo de consciência e talvez chegarmos e dizer, eu vou até o meu amigo, que eu falhei com ele, e eu vou tratar de reatar a minha amizade. Talvez não seja o mesmo, mas eu vou tratar de fazer o meu melhor. Talvez quebrar-nos, talvez, com os preconceitos que nos seguiram durante o ano de 2024, acabar com alguns preconceitos de não nos aproximarmos dos nossos vizinhos, de vezes de nos separarmos de alguns familiares que têm muitas vezes nos perseguido, ou algumas dificuldades com os familiares, porque uma das partes mais difíceis de ser cristãos, queridos, é dentro do nosso vínculo familiar, não é verdade? Ali onde nós devemos mostrar a nossa vida cristã, parece que é o lugar onde é mais dificuldade, com mais dificuldade de nós nos posicionarmos como homens e mulheres de Deus. Talvez nós precisemos dar passos em direção e olhar, queridos, para as pessoas que estão passando por dificuldades. Ou talvez você precise, talvez nesta noite, dar um passo mais à frente para renunciar, para abandonar de uma vez para sempre um vício. Por que não? Um vício que você tem tentado muitas vezes, por seu próprio esforço, se ver livre dele. Mas você não tem conseguido se livrar desse vício. Você continua preso a esse vício. Hoje, você pode dar um passo mais à frente em direção de Jesus. E você pode clamar a Jesus nesta noite. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Me liberta desse vício. E você pode nesta noite dar passos em direção. E a palavra de Deus diz, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É triste, queridos, ver homens e mulheres de Deus que estão sentados conosco, cultuando a Deus, e muitas vezes presos a um vício, e fazem de tudo para tentar e às vezes não conseguem. Queridos, é tempo de dar passos em direção a Deus. Se há alguém que pode te libertar, é Jesus. O que todos nós precisamos com certeza, queridos, é dar passos em direção a Deus. Concorda comigo? Eu examino minha vida, eu olho para dentro de mim e eu digo, Martim, eu digo, oh minha alma, você precisa dar passos em direção de Deus. Oh minha alma, você precisa se aproximar de Deus. Um passo de fé, dar um passo de confiança em seu amor, que esse amor que foi manifestado em Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali onde Ele se derramou em amor por mim e por você. Abrir um novo horizonte para uma nova vida em comunhão com Jesus e com Deus. Mas, olhando para o texto que nós lemos de Jeremias 10, 23, o que nós aprendemos com isto? Esse texto nos diz que existe o caminho
e que existe o caminhar e existe também o dirigir desses passos. Mas diz que nada disso é nosso. Tudo pertence a Deus. O caminho, os passos e o dirigir dos passos pertencem a quem? A Deus. Tudo pertence a Deus. Este texto nos mostra aqui, quando este versículo fala, ele está dizendo: você depende de Deus. Que nós temos essa dependência de Deus. O ser dirigido pelo Espírito Santo. Você e eu precisamos ser, queridos, dirigidos pelo Espírito Santo. Pergunto para você: estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo? Você está deixando o Espírito Santo dirigir a sua vida? Quando nós deixamos o Espírito Santo dirigir nossas vidas, nós não fazemos coisas que vêm na nossa cabeça no primeiro pensar. Não tomamos atitudes e decisões que não são de Deus. Muitas vezes, nos tempos difíceis, quando está passando por pressões na família, nos relacionamentos, no emprego, no trabalho, as perseguições, no tempo que estamos passando por tantas lutas dentro da família, e às vezes nós precisamos tomar decisões, nós somos muitas vezes levados a tomar atitudes precipitadas, e muitas vezes tomar essas atitudes sem ter a direção de Deus. Quantas, se nós olharmos, examinarmos, quantas em si tomaram decisões erradas e a família inteira sofre. Por uma decisão errada na família, a família inteira parece que arca com essas decisões e todas elas levam o peso de uma decisão errada. Quando você não sabe o que fazer, quando você não vê claro uma decisão de Deus, uma orientação de Deus, fique tranquilo. Não tome uma decisão precipitada. Fique onde você está, até Deus te dizer: agora este é o momento. Porque o caminhar dele, diz, o caminhar dele e o dirigir dos passos também é dele. Jeremias foi enfático quando ele disse: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. Meus queridos, andar nos caminhos de Deus não é fácil. Andar nos caminhos de Deus não é fácil. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz: o coração do homem pode fazer planos. Quantos planos fizemos? E muitas vezes tomamos decisões e quebramos a cara. E quebramos a cara. Por decisões. O homem pode fazer os planos e vai e toma atitudes sem a direção de Deus, sem consultar a Deus, mas diz que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Mas por que é difícil, pastor? Sabe por quê, queridos? Porque o orgulho e a soberba do nosso coração não nos deixa muitas vezes abrir-nos mãos dos nossos próprios planos para seguir os planos de Deus. E quando Deus não é a favor dos nossos planos, nós ficamos chateados porque nós já temos um plano e não queremos abrir mão daquele plano. Geralmente, quando nós vamos diante de Deus para orar, quando nós vamos diante de Deus, vamos orar, vamos buscar a Deus, geralmente nós já temos um plano, nós já estamos dizendo: Senhor, eu quero ir naquela direção,
Senhor, eu quero fazer isso. Senhor, eu só quero que o Senhor abençoe esse meu plano. É verdade ou não é verdade? É verdade. Nós já vamos diante de Deus. Senhor, está aqui, ó. O plano está elaborado, está certinho, Senhor. Está redondinho, Senhor. Não tem como não dar errado. Não tem, Senhor. Eu já tomei todas as precauções, eu já vi tudo, Senhor. E aí acontece o quê? Quebramos a cara. Por quê? Porque não consultamos ao Senhor, não esperamos. Talvez o plano, as ideias, sejam tudo muito boas, mas talvez não sejam para esse momento, sejam mais para frente, né? Oramos para pedir uma direção, orientação, para pedir que Deus mostre a sua vontade, mas nós já temos uma pronta, temos um caminho pronto, uma vontade própria, e quando Deus não é a favor, entra aquele combate, entra aquela luta nas nossas vidas. A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, e a vontade do Martim. Porque o coração do Martim, ele é orgulhoso. Porque o coração do Martim, ele é soberbo. Não, eu vou fazer isso. E batemos de frente. A vontade de Deus que é boa. Fica esse embate do nosso espírito contra a nossa carne. E esse é o momento de tomada de decisões e saber fazer a escolha certa. Meu amigo, pode desligar esse ventilador que ele não está me ajudando. Tomar decisões e saber a escolha certa. Porque uma escolha certa, queridos, quando nós tomamos uma escolha certa dentro da vontade de Deus, ela traz consequências que são boas, são agradáveis, são excelentes para a nossa família. Agora, uma escolha errada, ela vai trazer consequências ruins para quem escolhe errado. Sabe quem está sempre se colocando em luta contra nós? O nosso inimigo. O inimigo das nossas almas. Ele sempre vai querer que você tome decisões erradas. Que você não consulte a Deus. Que você não pergunte a direção de Deus. Que você não vá em oração diante de Deus. O inimigo luta para que você e eu façamos escolhas erradas. Entremos no caminho errado por atitudes precipitadas. Mas, queridos, que nesta noite o Espírito Santo toque em nossas vidas, toque no profundo do nosso coração e abra os nossos olhos para fazermos a vontade de Deus e não fazermos mais escolhas erradas. E tampouco ser guiados pelos nossos pensamentos, quando eles não estão em sintonia com Deus. É errado fazermos planos? Não. Não é errado fazermos planos. O homem planeja e nada disso é errado. O que sim é errado é eu definir a minha vida por esse plano e colocar esse plano em ação sem orar, sem colocar esse plano na presença de Deus, sem procurar saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, dentro do plano que Deus tem para a minha vida. Devemos saber, queridos, que os resultados das nossas escolhas, eles vão aparecer. Mais cedo ou mais tarde, os resultados das nossas escolhas, eles vêm à tona. Eles vão aparecer. Provérbios capítulo 16, versículo 2 diz: Todos os caminhos do homem são puros a seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. No versículo 3 diz:
Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O nosso espírito, o nosso eu, está disposto, queridos, a colocar, a confiar no Senhor os nossos passos para este ano de 2025, porque é isso que fazemos no começo do ano, não é verdade? Nos reunimos as famílias, vamos fazer os planos para 2025. Estava lá em casa agora, e a minha filha, e estava o meu genro lá no sofá, no celularzinho, e vai a minha filha e chama, Vitor, vem, vamos conversar. Vamos conversar sobre o quê? Sobre os planos do futuro. Estabelecer metas e colocar diante de Deus essas metas, esses planos. Nós devemos saber que Deus não quer descartar os nossos planos. Deus não quer descartar os planos que você faz. Deus não quer descartar os projetos que você faz pessoalmente ou na sua família. Deus não quer isso. Ele quer que você entregue a Ele. Entrega os teus planos ao Senhor. Entrega os teus projetos ao Senhor. E depois que nós entregamos, Ele é que dá a direção. Ele vai dizer, sim, prossegue para o plano. Não, não prossegue esse plano. Esse plano não vai dar certo. Espera, descansa. É isso que o Senhor vai estar falando. Mas eu pergunto, estamos dispostos? Estamos dispostos realmente a dizer, Senhor, eu quero que os meus planos sejam no Senhor. Que os meus dias deste ano sejam direcionados pelo Senhor. Você que trouxe sua Bíblia, pode abrir ali em Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 20 diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de David, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. O versículo 24 e 25 diz, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. José e Maria, uma história muito conhecida. Eles estavam a um passo do casamento. E diz que Maria achou-se grávida pelo Espírito, uma ação do Espírito que gerou em Maria, o ventre, ali no ventre de Maria gerou a Jesus. E diz que nesse momento, com tudo isso, José ficou sabendo disso. E sabe, José criou um plano. José criou um plano. Secretamente, eu vou deixar Maria, eu vou fugir dessa situação, eu vou sair, vou cair fora dessa situação, eu vou procurar outro canto para morar, mas eu estou saindo fora dessa. E ele diz que não querendo difamar, eu vou sair secretamente. Mas diz que quando ele caiu em um sono, o anjo do Senhor veio e falou com ele, José, filho de David, não temas receber a Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado do Espírito Santo. O plano de José para esta situação era sair, mas a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Ele dormiu ali, veio o anjo e falou com ele.
Quando ele acordou, querido, diz que todas as suas preocupações, todos os seus temores tinham sido tirados. Então diz que ele assume Maria como sua esposa. O que nós aprendemos aqui? José tinha um plano, mas quando ele resolveu pôr o plano dele em ação, resolveu pôr o plano dele em prática, Deus mostrou para José o plano de Deus. Eu tenho outro plano, José. E diz que José se converteu ao plano de Deus. José entrou no plano de Deus, aceitou o plano de Deus para a vida dele. Infelizmente, queridos, muitas vezes nós não fazemos isso. Mesmo Deus mostrando os seus planos, nós continuamos com o nosso. E o que é mais triste, queremos que Deus abençoe os nossos planos. Queremos que Deus abençoe o plano que não é dele. Queridos, o pior engano, sabe qual é, queridos? Quando nós nos enganamos a nós mesmos. O pior engano é quando você se engana a si mesmo. Senhor, este é meu plano, Senhor. E você sabe que isso não é de Deus. E acaba entrando. Em Jeremias capítulo 6, 16 diz: assim diz o Senhor. Jeremias, abra sua Bíblia, você que tem Jeremias 6, 16 diz: assim diz o Senhor. Deus estava falando para o povo de Israel, diz: assim diz o Senhor. Ponde-vos às margens do caminho e veja, perguntais pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Deus está falando com o seu povo. Deus estava dizendo para o seu povo: reflitam em tudo que eu tenho falado, em tudo que eu tenho ensinado, em tudo que eu tenho mostrado. Reflitam no Deus que eu tenho sido para vocês. E sabe o que eles responderam? Nós não andaremos por esse caminho. O versículo 17 diz: também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atento ao som da trombeta. Mas deles diziam: não escutaremos. Deus estava dizendo para eles: eu coloquei profeta no meio do povo de vocês para que falasse. Hoje nós poderíamos dizer: Deus tem colocado homens de Deus, pastores, que vez tras vez têm subido a este altar e têm falado a palavra de Deus. E às vezes nós não falamos nada, mas as nossas atitudes lá fora, ou no decorrer do dia, da semana, com as nossas atitudes, nós estamos dizendo: eu não estou escutando nada. Jeremias capítulo 18, Deus fala para o profeta que descesse à casa do oleiro. É uma história muito conhecida. Deus fala para o profeta que descesse à casa do oleiro. Eis que o oleiro estava moldando um vaso, e diz que o vaso se quebrou, e diz que o oleiro tornou a fazer do mesmo vaso, do mesmo barro, outro vaso. Então veio a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. No versículo 12 diz: mas eles diziam, versículo 12, mas eles diziam: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Puxa, que escolhas
terríveis. O povo respondeu: nós não queremos os planos de Deus. Nós vamos andar nos nossos planos. Nós vamos andar nos nossos projetos. É isso. Queridos, será que devemos examinar-nos nesta noite? Porque a palavra de Deus nos diz: enganoso e perverso é o coração do homem, mais que todas as coisas. E você pode concordar comigo, e eu sei que vai concordar, porque muitas vezes vem pensamentos na nossa mente e no nosso coração, que nós dizemos: de onde veio esse pensamento? Isso só pode vir do inferno. Esse não sou eu. Mas vem os pensamentos. E nós devemos examinar-nos a nós mesmos. E Senhor, eu não quero andar nesse plano do meu coração enganoso e perverso. Eu não quero andar nos projetos do meu coração. Eu quero submeter-me à vontade de Deus. Eu quero submeter-me à direção de Deus. A diferença de José tinha um plano, queria colocar em execução. Mas quando Deus mostrou para José que aquele não era o plano certo, que o plano certo era o plano de Deus para a vida dele, era junto com Maria, para ele ser o pai de Jesus, e cuidar de Maria e cuidar de Jesus, ele saiu do plano dele e ele entrou no plano de Deus. Entrou no plano de Deus. Hoje nós estamos colhendo muitas vezes, coisas erradas, por tomar decisões precipitadas. O que Deus quer nesta noite é que você pare de fazer escolhas erradas, decisões precipitadas, e nos voltamos de coração a dizer: Senhor, eu quero sim, Senhor, te pedir perdão, me arrepender, Senhor, das minhas atitudes, do comportamento rebelde do meu coração, e dizer: Senhor, atrai-me a Ti com laços de amor. É certo que quando tomamos decisões erradas e nos arrependemos, não só porque nos arrependemos, não quer dizer que vamos colher aquilo que nós semeamos. Nós vamos colher sim aquilo que nós semeamos. Mas Deus vai passar nesse momento da colheita. E de muitas coisas piores Ele vai nos livrar. Ele vai nos ajudar. Ele quer estar conosco. Ele quer nos ensinar a dizer: meu filho, é isso que acontece quando se desobedece. Você imagina um filho quando você está andando com o filho, quantas vezes está ensinando a andar de bicicleta? Eu lembro agora como um flash na minha mente, ensinando a Esther e a Raquel a andar de bicicleta. Naquela época eu já estava um pouco travado da coluna e ficava segurando, né? E de repente: filha, segura, filha, não precisa andar depressa. Toda criança já pensa que já sabe de tudo e já quer pedalar e vai só na reta. Quando se trata de fazer a curva, aí era um Deus nos acuda. E aí se machucava. Eu não falei para você que não era para andar depressa. Eu não falei isso, eu não falei aquilo. Ela passa pelos momentos da dor, mas o Pai está ali para ajudar, para aliviar. E é isso que acontece com Deus. Quando nós tomamos nossas decisões erradas, nos precipitamos, as consequências nós vamos colher, não tem jeito. Mas Deus vai passar conosco para nos ensinar: se eu estou aqui, eu quero dar a direção para a tua vida. Mas quando nos arrependemos, queridos, nos arrependemos, mas nós podemos, a partir de hoje, não fazermos escolhas erradas. Podemos colocar tudo diante de Deus. Podemos acalmar o nosso coração. Porque uma coisa é certa: quando nós tomamos decisões precipitadas e erradas, o nosso coração
Não tem sossego para o nosso coração. Não há sossego. Mas quando nós começamos a descansar no Senhor, Senhor, eu quero aprender a confiar em Ti, Senhor. Neste ano, eu vou dar um passo à frente. Vai ser um passo de obediência, vai ser um passo de confiança nas promessas do Senhor, vai ser um passo de dizer, Senhor, eu quero realmente me jogar nos Teus braços, Senhor, que vai ser o melhor para mim. Sabe o que acontece, queridos? O nosso coração se acalma. O nosso coração se acalma. Nós começamos a entrar no descanso da fé. Começamos a entrar no descanso da fé porque começamos a confiar no Deus que tudo fará a nosso favor. Tudo fará. Isso é promessa dele. Eu quero fazer tudo a seu favor. Quando nós tomamos em nossas mãos, é golpe sobre golpe, queda sobre queda. Entregar tudo nas mãos de Deus, deixar Deus fazer a vontade dele em nossas vidas. E que Deus nos ajude, amados, que neste ano nós possamos dar um passo, sair daqui talvez decididos a dar um passo para melhorar na nossa vida cristã, que vai nos levar mais perto de Deus, que vai nos ensinar a ser aquele crente mais modelo, que as pessoas vão poder dizer, olha, esse aí é um irmãozinho de Deus, esse é um homem de Deus, esse é uma mulher de Deus. E não, às vezes, andar com peso no coração, com peso na consciência, porque tomamos decisões erradas. Que 2025, amados, seja um ano vibrante na sua vida, na minha vida. Oremos uns pelos outros, para que Deus nos abençoe, abençoe nossas famílias, né? Supra nossas necessidades, possamos caminhar juntos uns com os outros e não permitir que o nosso coração queira se rebelar em dar passos que podem ser e trazer consequências terríveis para nossas vidas. Tem pessoas que deram passos em se distanciar da igreja, se distanciar da comunhão com Deus. E a palavra de Deus diz, não deixei de vos congregar, como alguns têm por costume. E vão deixando de se congregar, e vai esfriando na fé, e vai se envolvendo com outras coisas do mundo, que às vezes já não tem força para voltar para o Senhor. Querido, não permita que o seu coração queira se rebelar contra Deus. Não permita. Não permita. Amarás, pois, ao Senhor de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de tudo, teu entendimento. E amarás ao teu irmão como a ti mesmo. Amar. Vamos nos aproximar de Deus. Que Deus abençoe, amados.